Nós vamos fazer contato com o professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Márcio Postman. Bom dia, Márcio. Bom dia, Glauco. Prazer falar contigo e todos que estão nos acompanhando. Prazer é nosso. Márcio, o presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar em uma conversa com apoiadores que o Brasil estava quebrado e que ele não conseguia fazer nada em relação a isso. Você chegou a comentar, inclusive, que isso seria um sincericídio por parte do presidente. Que avaliação você faz do desempenho da equipe econômica, em especial nesse período da pandemia, Márcio? Bem, eu diria que nós tivemos em 2020 uma mudança na trajetória da política econômica que vinha desde 2019. Nós tivemos um péssimo desempenho em 2019 e em 2020, em função da pandemia, houve, na realidade, uma parada econômica, um decréscimo da atividade econômica e, de certa maneira, foi criado um orçamento adicional, chamado orçamento de guerra, e esse orçamento disponibilizou, através da participação do parlamento, disponibilizou cerca de 8% do PIB, um volume de recursos equivalente a 8% do PIB, que permitiu, na verdade, estabelecer novas políticas no enfrentamento da pandemia, seja na garantia de renda para uma população sem emprego, sem renda, seja através do crédito. Todas essas medidas foram diferentes da trajetória da política econômica de 2019 e só foi possível justamente por essa intervenção orçamentária. Isso evitou que o país tivesse uma queda na atividade econômica para cerca de 2 dígitos. Se falava início do ano, inclusive, sem antes dessas medidas, que a economia podia retroagir cerca de 10% até mais. Com as alterações que foram feitas, redução da taxa de juros, desvalorização cambial e o aumento do gasto público, nós vamos ter talvez uma recessão ao redor de 5%, um pouco mais, um pouco menos. O fato é que em 2021 dificilmente a gente vai voltar a recuperar a economia, porque esses mecanismos que foram muito importantes em 2020 possivelmente não estarão presentes, né? E talvez em função disso que o próprio presidente Bolsonaro tenha se manifestado desta maneira, ao admitir que a condução da economia brasileira estaria por um quadro de inviabilidade, né? E esta inviabilidade se dá, a meu modo de ver, pelo próprio receituário neoliberal, que não dá alternativa. A alternativa é corte de gastos, tá certo? É privatização, e obviamente esse horizonte não é adequado para quem está pensando em elevação do emprego, elevação da renda e, sobretudo, numa perspectiva eleitoral daqui a 2 anos. Quer dizer, nesse momento extremo da pandemia, o governo foi obrigado a adotar medidas que não fazem parte do seu receituário, até por conta também da pressão da sociedade, da pressão do Congresso Nacional, mas a experiência internacional e a própria experiência brasileira, quando a gente vê ali a crise de 2008, 2009, mostra que essa intervenção do Estado, esse estímulo com as medidas por parte do Estado para retomar o crescimento da economia, elas são necessárias por um período mais longo. Então, a gente precisaria continuar, por exemplo, com auxílio emergencial, não só por conta da sobrevivência das famílias, mas também para girar a roda da economia, Márcio? Certamente. Se a gente acompanhar, inclusive, a interpretação que a mídia comercial fez no Brasil, né, seja impressa, televisiva, pelos tradicionais economistas, analistas políticos e econômicos, é, de certa maneira, negar que o país esteja quebrado e insistir no receituário neoliberal. O Brasil tem que cortar gastos, não é? Tem que insistir na redução da atividade produtiva de parte do Estado, a privatização, ou seja, esse receituário não nos levará, no modo de ver, a uma recuperação econômica. Nós já estamos basicamente indo aí para, diria assim, o 6º ano sem atividade econômica. O Brasil deve estar hoje alguma coisa em torno de 10% a 11% menor do que havia sido em 2014. Por isso que essas medidas tomadas seriam muito importantes que tivessem continuidade, mas são medidas, eu diria assim, paliativas, elas seguram uma situação econômica pior.
Mas o Brasil, obviamente, precisaria de um projeto, né, de reconfiguração da sua estrutura produtiva. Hoje nós estamos cada vez mais dependendo do agronegócio, que em grande medida é extrativista, destrutivo do meio ambiente, né? É impossível imaginar que um país com mais de 210 milhões de habitantes possa depender da agropecuária. É um setor importante, inegavelmente, mas ele gera cada vez menos empregos, não é? Concentra a renda. O Brasil precisa ter um outro projeto de desenvolvimento, tem que recuperar a sua base industrial. É impossível um país como o nosso não ter capacidade de produzir, por exemplo, insumos de saúde. Nós já tivemos políticas de avanço, de defesa da indústria, do complexo da saúde, por exemplo, entre outros. Se nós não recuperarmos isso, dificilmente o país fica de pé, né? Porque sem uma estrutura industrial, a indústria é, digamos assim, a coluna vertebral do desenvolvimento, o país não tem muita saída. Então, é difícil você oferecer para essa juventude, né, que está sendo esmagada no país, a juventude que convive cada vez mais com o desemprego, não é, com a exclusão, sem perspectiva. Isso precisa ser combatido com um projeto que olhe o Brasil para frente e coloque metas de crescimento, metas de geração de empregos, metas de elevação do salário mínimo. Isso tudo é possível, o país tem saída, mas, obviamente, continuará quebrado a se manter o projeto neoliberal em curso. Quando você fala do emprego, o nível de desemprego no Brasil já era preocupante antes da pandemia, continuou em patamares muito elevados e muita gente, na verdade, desistiu de procurar, de ir em busca dos postos de trabalho por conta do cenário atual, mas deve voltar a procurar em 2021, o que deve elevar aí ainda mais os índices de desemprego. Esse projeto precisa focar principalmente a criação de empregos, Márcio. Você vê o risco do mercado de trabalho brasileiro ser desestruturado e tomar outra feição no pós-pandemia? Na realidade, está em curso uma trajetória de desestruturação do mercado de trabalho, não é? Se a gente comparar o nível de emprego com carteira assinada, por exemplo, o assalariamento em 2014 e monitorar o que aconteceu de lá para cá, quer dizer, nós tivemos, por exemplo, até 2019, cerca de 2 milhões de empregos com carteira assinada a menos, quando compara 2019 com 2014. E isso está sendo fortemente concentrado na região sudeste. Por exemplo, desses 2 milhões de empregos perdidos no Brasil durante esse período, 81% se deu justamente na região sudeste. E 70% do emprego perdido se deu no Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, a região sudeste, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eram os estados prioritários do ponto de vista da expansão industrial, puxavam o Brasil. Hoje são estados, tá certo, que puxam para baixo o país. Então, nesse sentido, nós não temos saída se não trabalharmos com essa perspectiva de voltarmos a crescer e, ao mesmo tempo, ter um projeto de geração de empregos, não há dúvida em relação a isso, né? E, obviamente, olhando também novas perspectivas que são abertas pelas tecnologias, né? Nós estamos diante de experiências de avanço do trabalho em casa, não é? Então é preciso, na verdade, reconhecer que há trabalhadores que estão em casa, que muitas vezes não são percebidos pelas contabilidades, pela pesquisa tradicional. As mulheres trabalham em casa, mas não fazem parte da contabilidade, não fazem parte do PIB, não tem sindicato, não tem direitos, não é? Ou seja, nós temos uma legião de pessoas que precisam ser incorporadas em termos de direitos sociais, né? Os cuidados são fundamentais, não apenas vale o trabalho fora de casa, o trabalho de produção, mas cada vez mais também o trabalho dentro de casa. Então temos agendas novas a serem colocadas, né? A questão dos direitos, não apenas para quem trabalha e busca trabalho fora de casa, mas também quem exerce trabalho, trabalho comunitário, o trabalho de cuidados, né, de criança, de idosos, de adulto, de deficientes. Há uma legião, eu diria assim, que precisa ser resgatada e, nesse sentido, voltar a crescer, gerar emprego, mas também ampliar direitos sociais e trabalhistas. E também existe a questão da qualidade do crescimento, Márcio, porque muitas vezes o Brasil, inclusive, teve índices bons, positivos de crescimento do PIB, mas a desigualdade acabou se aprofundando. E isso não pode acontecer ainda mais num dos países que já é um dos mais desiguais do mundo, Márcio. Não tenha dúvida, nós temos uma desigualdade que é hereditária, né? Uma desigualdade que já vem, infelizmente, da trajetória que o Brasil perseguiu desde a colonização, da escravidão. Então tem uma desigualdade historicamente constituída.
Mas nós não podemos deixar de esquecer que esse tipo de desigualdade foi enfrentada, vinha sendo enfrentada até recentemente, com resultados bastante importantes, bastante interessantes. O Brasil, inclusive, era visto como um dos poucas nações que conseguia reunir democracia, crescimento econômico e inclusão social. Né? Nós estamos vivendo um sentido inverso. Há restrições democráticas no Brasil, nós não conseguimos crescer. O Brasil, na verdade, está vivendo um regime de decrescimento econômico. Isso não tem paralelo histórico no país. E ao invés da inclusão social, nós estamos convivendo com a exclusão social. Né? É preciso reverter isso. E a política a meu modo de ver, a melhor maneira para isso. É preciso construir uma nova maioria política. Precisamos voltar a acreditar que não tem saída para um país como o nosso, complexo, mas também um país com muitas oportunidades, um país que tem um futuro pela frente, e é possível de construir, e por isso, a meu modo de ver, o resgate da política com P maiúsculo, aquela política que olha não os interesses individuais de um partido, de uma pessoa, mas os interesses coletivos do Brasil, especialmente daqueles que mais precisam, daqueles que estão na base da pirâmide social e que, de certa maneira, carregam o Brasil todo dia na expectativa que podemos construir uma nação melhor. Márcio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo a você, desejando um ano melhor para todos nós. Obrigado. Tomara. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Márcio Postman. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.